vamos falar de um assunto, porque eu tenho certeza que você já está se programando. Eu vim agora de um período de 10 dias de férias, mas tem muita gente programando para as férias que vem aí, ou quem lida com viagens o tempo todo, né, fazendo negócios, e o turismo de negócios é daquele que não esfria ao longo de todo o ano, não precisa estar concentrado nos meses de férias escolares e tudo mais, tal, mas tem uma mudança importante, que eu vou perguntar se é uma mudança importante para quem entende disso, que é o André Coutinho, jornalista, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, para falar sobre check-in e check-out. Tudo bem, Coutinho? Como é que vai? Bom dia. Tudo bem, Ronald? Bom dia a você, a Sônia. Que prazer falar com vocês. A gente fazendo agora aqui na Rádio Coutinho! Cadê Bandeirantes o com a... Coutinho? Tudo bem? Tudo, Eu tô em querido. Córdoba, na Argentina, e que legal que é o Ô, rádio, né? O delícia. Ronald em São Paulo, a Sônia em Paris e eu em Córdoba, 3 pontos do nosso planeta distintos e a gente conversando com esse sonsaço da nossa equipe técnica e para quem está nas nossas lives também acompanhando com imagem. Eu peguei um ponto aqui, viu, Ronald e Sônia, para quem está nos acompanhando com imagem, e não tava esse sol. De repente o sol resolveu abrir aqui em Córdoba e tá Mas ficou estourando aqui no legal, meu o rosto, visual mas tá ficou legal. tranquilo. O visual ficou legal, Quem ficou nos jóia. Tá acompanha bom, com o né? YouTube vê um solzinho aí Entrando ali de soslaio. na face do Coutinho. Ô Coutinho, me fala uma coisa, eu toda vez que vou para um hotel, para uma pousada, seja o que for, eu tenho um sentimento dúbio. Primeiro, eu não queria dar as minhas horas de entrada no hotel para o hotel ficar com esse tempo para fazer limpeza, preparar o quarto, mas eu queria que o quarto estivesse limpinho, bonito, cheiroso, do jeitinho que eu gosto. E agora está meio que se regulamentando aqui no Brasil a história do check-in e check-out. Por que foi preciso fazer isso, estabelecer? Eu sempre tive em mente que mais a hora de entrada no hotel, numa pousada, era entre 2 e 4 da tarde, a entrada e o horário de saída era mais ou menos ali ao meio-dia. Isso continua acontecendo? Por que foi necessário estabelecer uma regulamentação para isso? Ronald, e é bem exatamente isso. Por que agora, né? A gente viaja há tanto tempo, existe hotel, pousada, hospedagem há tanto tempo, por que agora resolvendo tocar nesse assunto de novo? E a resposta é Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais estava até agora há pouco discutindo a possibilidade de ter uma lei que obrigasse as hospedagens a fazer uma diária, a primeira diária, né? Porque as outras são de 24 horas, que é aquela história. Poxa, se eu pago uma diária de 24 horas, por que que eu vou ficar 21, 20, 18, 17? E aí havia essa lei, e essa lei pegou muito mal no setor de turismo, porque era simplesmente inviável. Como é que você vai pegar um quarto, sair ao meio-dia e ao meio-dia vai entrar um outro hóspede? O quarto vai estar sujo? Como é? O hóspede vai limpar o quarto? Ou você vai operar o seu hotel, a sua pousada, com, sei lá, 40%, 50% de espaço vago para você poder ter a rotatividade dos seus hóspedes e aí se torna um negócio financeiramente inviável também. Então, diante desse movimento que estava acontecendo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, assinou uma portaria dizendo que as diárias no Brasil, as primeiras diárias no Brasil, devem ter o tempo que cada hotel quiser, cada pousada quiser, desde que eles respeitem um limite máximo de 3 horas para a limpeza. Resumo disso tudo: se o dia tem 24 horas, eles têm até 3 horas para poder fazer a limpeza. No Brasil, hoje, está regulamentada uma diária de 21 horas. A lei não diz exatamente esse número, 21 horas, diz que o hotel pode ter flexibilidade, mas que o hotel, a pousada, a hospedagem, precisa respeitar um limite máximo de 3 horas. E aí, para finalizar nesse ponto aqui da minha parte, estou à disposição de vocês, tenho tempo bastante aqui, mas eu acho interessante, porque cada hotel, cada pousada vai fazer o que ele quiser. Eu já fiquei em hotel que eu tive que entrar às 5 da tarde, porque o check-in era às 5 da tarde e o check-out às 10 horas da manhã. É um Nossa! absurdo. O que eu faço? Eu não volto para esse hotel. Eu Eu não também. volto. Eu também. Simplesmente Não não volto volto. Eu achei um mesmo. absurdo e não voltei.
Tá certo, Coutinho. Eu também já passei por essa experiência, não gosto. Outra coisa, detesto aquela coisa, ai, do hotel que não casa com o voo ou com o trem, no caso aqui da Europa, que você chega antes, aí você tem que guardar as malas, dar uma voltinha para depois entrar no quarto, mas enfim, não existe perfeição nesse caso. Mas eu acho que 3 horas é um limite de respeito na questão dos hóspedes, pelo menos. Agora, você acha que essas mudanças elas têm um impacto maior para os hóspedes ou para a operação dos hotéis? Se a mudança tivesse ficado do jeito que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais queria, de 24 horas, ela ia ter um impacto gigantesco para os hotéis e, consequentemente, para os hóspedes. Porque os hotéis iam ter de fazer o quê? Eles iam ter de deixar ali quartos ociosos para poder fazer esse revezamento de hóspede. E aí eles iriam aumentar o preço médio das hospedagens, da diária. Então, ia ter um impacto gigantesco para os dois lados. Do jeito que está agora, eu acho que não vai mudar muita coisa, para ser bem sincero, viu, senhora? Porque hoje, no Brasil, em média, eles já utilizam mais ou menos essas 3 horas para você poder fazer uma limpeza e entregar um quarto limpinho para o seu hóspede. E eu vou além, né? Concordo com você, já tive várias experiências de chegar mais cedo do que o check-in, e aí falta um pouquinho, né? Às vezes 2 horas só para o check-in, e aí não tem quarto. Eles falam, olha, a gente vai te mandar uma mensagem, vai te ligar, ou volta daqui a 2 horas, e aí você deixa ali a sua bagagem, normalmente é perto da hora do almoço, vai almoçar. No meu caso, às vezes eu vou trabalhar, vou adiantar alguma gravação ou outra, e às vezes eu já emendo um monte de gravação e eu só vou voltar pro hotel mesmo lá pro final do dia, pro início da noite, né? Porque nem sempre a nossa agenda bate com o horário do check-in do hotel. Mas agora eu tive um outro lado, um outro ponto, eu estava gravando um cruzeiro de expedição ali pelo Ártico, e eu estava em Reykjavik, a capital da Islândia. E nós voltamos do navio, o navio aportou ali por volta de 7h15 da manhã, e o check-in, o horário do check-in do meu hotel em Reykjavik era só às 2 horas da tarde. Eu cheguei por volta de 8h15 no hotel, já com as malas, falei, olha, vou adiantar meu check-in, mas vou deixar as malas aqui, vamos guardar. E aí a pessoa me deu a chave do meu quarto. Não, seu quarto está pronto. Então, uma flexibilidade gigantesca desse hotel que tinha o check-in marcado na lei ali oficialmente 2 horas da tarde, e às 8h15 já liberaram o meu quarto. Então tem também o outro lado, e aí vai daquela velha e boa lei do ser humano. Esse hotel eu vou recomendar para todo mundo. É um hotel que foi super gentil e eu vou recomendar. Aquele que eu entrei, tive que entrar às 5 da tarde e sair às 10 da manhã, eu não volto mais. Né? Ô Coutinho, outra coisa que deixa o pessoal maluco, no meu caso me deixa, é chegar no hotel e ter ali o cara fala, não, tá tudo certo, tudo pronto. Só preenche essa fichinha aqui. E aí você tem ali um calhamaço de coisa pra responder. Você tá louco pra descansar, ou pra aproveitar, ou pra deixar as malas, ou pra tomar um banho, ou pra poder ir pro que há de turismo próximo ali do hotel e tal. Agora você vai ter a possibilidade de fazer tudo isso pela internet, o check-in, check-out. Essa ficha específica você vai poder fazer previamente pela internet, Coutinho? Ronald, a gente está em 2025, parece que essa conversa sei lá, em 2010, né? Pois 2005, quando a rapaz. internet estava Caneta e papel na começando. porta do hotel é o que havia de mais avançado até hoje. É inacreditável, né? E finalmente o Brasil está tentando regulamentar isso, agora já é lei, inclusive vai ser capitaneado e administrado pela Serpro, que é uma das empresas de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, e eles dizem que a partir de agora, de um tempo, né, vai demorar para instalar todo esse sistema, haverá um sistema integrado, inclusive com a Embratur, para poder ter um banco de dados sério e que vai ajudar os empresários e o setor do turismo como um todo, e que a gente vai poder fazer o check-in de forma eletrônica, né? E também, de novo, tenho certeza que vocês já passaram pelos dois lados, já ficaram ali cansados, como disse o Ronald, para preencher uma ficha chatíssima, mas também, por outro lado, eu já estive, tenho certeza que vocês também, em lugares que eu preenchi o meu check-in antes, cheguei por lá, praticamente só peguei a minha chave e entrei. E teve mais um aspecto, foram 2 hotéis, uma vez em Nova York, a outra vez eu não vou me lembrar o destino, daqui a pouco eu me lembro, de hotel. Foi em Zurique, na Suíça. Uma em Nova York e uma em Zurique, que você preenche tudo eletronicamente, você chega ali no seu hotel, ganha um código para entrar na porta, na recepção, se você chega em um horário que não é um horário comercial, e aí lá dentro tem uma maquininha que você faz a própria chave do seu quarto,
e já vai para o seu quarto. Então foi super fácil, super ágil, e isso eu já passei por isso em Nova York e também em Zurique. Então tem os dois lados. Ainda a gente tem o bom e velho papel e caneta, ou os bons e velhos papel e caneta, e tem o outro lado da tecnologia ajudando e agilizando toda a vida do viajante. Ô Coutinho, nossa conversa aqui mexendo com a audiência, aqui eu recebi um WhatsApp, tem uma pessoa perguntando se você sabe sobre passagens, porque quando eu compro voo internacional, sempre é o assento do meio. Aí eu quero mudar para a janela ou corredor e eu preciso pagar. E aí, Coutinho? Essa é uma política de algumas empresas aéreas, para não dizer todas, de qual é o tipo de tarifa que você comprou. E aí isso tenta dar uma, eu ia dizer popularizada, mas a passagem aérea está tão cara que usar o termo popular Tá é até uma super ofensa, caro, né, ao trabalhador brasileiro. Super caro. Mas as empresas aéreas, elas têm vários tipos de tarifas. E aí tem empresa aérea que tem uma tarifa que você simplesmente não tem direito a absolutamente nada. E aí, quando você compra a sua tarifa, você tem que ler tudo, tudo, tudo. Tem empresa aérea que tem 6, 7 tipos diferentes de tarifas. E o primeiro deles, às vezes, não dá direito a absolutamente nada. Então, você tem que ler quando você vai comprar a sua tarifa. Nós viajamos, né? Eu viajo a trabalho, e 95% das vezes não sou eu quem compra a minha passagem aérea. Então, chega ali de quem fez o convite, de quem fez ali a nossa permuta, a nossa parceria, e aí 80% das vezes é justamente a primeira tarifa, a tarifa que não dá direito a nada. E aí eu caio nessa história da nossa ouvinte, que normalmente eles marcam você no pior assento possível, e se você quiser mudar o seu assento, você precisa pagar, a não ser que você tenha um status naquela companhia aérea que dê direito de pagar. E uma novidade, já que você tocou nesse assunto, né? Recentemente, a Gol anunciou que a primeira tarifa deles, agora, a partir eu não lembro da data, eu vou pesquisar aqui para dar a informação correta, você não vai ter mais direito à bagagem de mão. Então, se você quiser uma bagagem de mão, você vai ter de pagar. Não é que a partir de agora a Gol vai passar a cobrar a bagagem de mão. Não. Eles vão criar uma tarifa nova, que vai ser mais barata, para as pessoas, para dar a possibilidade das pessoas que viajam só com uma mochila, uma pochete, ou que vão fazer um bate-volta, uma ponte aérea, pagarem uma tarifa menor do que aquela pessoa que vai cheia de malas. Então, fiquem espertos, porque em breve, na Gol, se você comprar a tarifa mais barata, você não vai ter direito nem sequer àquela bagagem de mão. Olha. Nossa senhora, mas tá ficando tudo muito caro. Desculpa interromper, Imagina. Ronald, só um gancho aqui na pergunta. Que eu tô falando que você deve ter essa saudade, Ronald, daquele tempo que você viajava de avião e falava assim: olha, temos um lugar aqui na classe executiva, a senhora está convidado, o senhor está convidado. Não existe mais isso, né? Agora é impressionante. Nossa, a Varig, antigamente, a boa e velha Varig, tem ouvinte que nem lembra da Varig. A Varig era um orgulho nacional. A classe econômica tinha talher de prata, era muito chique. Outros tempos, né? Outros Não à tempos. toa faliu, né? Esse é o problema. Aí fale. Deu no que deu. Como? A conta não Não, fecha. que era bom era, ué. Eu não peguei essa época, viu, Ronald e Sônia, mas dizem, e eu acho que não é lenda, o pessoal do turismo diz que serviam churrasco. Chegava um garçom Não, com era espeto. sensacional. E Você assim, já equipe imaginou isso? animada, Servia sabe? rodízio Assim, você de gostava carne, de voar. Hoje é um apertamento. Eu com meu 1,75 m aqui, que eu diga, nossa, olha, os aviões estão cada vez menores. Para aproveitar cada vez melhor o espaço. Ô Coutinho, me fala uma coisa. E houve a suspensão por parte dos Estados Unidos daquela cobrança adicional de $250 para emissão do visto? Mudou isso? Tem prazo determinado? O que aconteceu? Não tem prazo determinado. A ótima notícia é que não há data e que o mercado turístico, o trade turístico americano está tendo reuniões praticamente semanais com o governo dos Estados Unidos para que isso não passe a valer. Para contar uma história bem rápida, os Estados Unidos, Donald Trump, algumas semanas atrás, criou um pacote orçamentário de tarifas chamado Big Beautiful Bill. E dentre essas tarifas, essas novidades, havia ali uma tarifa extra para o viajante que precisava de visto e que precisa de visto americano de $250. Então, como é que funciona hoje?
Vamos falar do brasileiro, né, para não ampliar muito o mercado. O brasileiro hoje, que vai tirar um visto americano, ele paga uma taxa de $185 para poder aplicar preencher um formulário e marcar ou a entrevista, ou no caso de um visto vencido em menos de 12 meses, fazer ali a renovação do seu visto. Esse valor de $185, todo mundo precisa pagar. E aí você pode não passar na sua entrevista. Já pagou, já era, ou já eram os $185. Nessa nova lei, nessa nova tarifa, se você tivesse o seu visto aprovado, você pagaria uma taxa extra de $250. Então seria o 185 mais $250, de acordo com essa nova taxa. Só que em momento algum o governo americano falou quando essa taxa começaria a valer. Circulou na mídia internacional que essa taxa começaria a valer no dia 1º de outubro, que é quando começa o ano fiscal americano. Lá é diferente, né? Eles vão o ano deles começa no meio do ano e o ano fiscal americano começa em 1º de outubro. Então, todo mundo deduziu que começaria a valer no dia 1º de outubro. E, recentemente, um dos diretores da US Travel, que é uma entidade, uma das maiores entidades turísticas dos Estados Unidos, deu uma entrevista aqui no Brasil para os colegas do portal Panrotas, e ele disse o seguinte: não vai começar em 1º de outubro, aliás, não tem data para começar, e nós estamos negociando para que jamais isso comece. E isso circulou no mundo, e realmente o governo americano disse que não há a data para começar, e nós vamos torcer demais para que não tenha nenhuma data para começar, né? Mesmo vocês que estão nos ouvindo, que não têm a menor pretensão de viajar para os Estados Unidos, a gente não sabe o dia de amanhã. De repente aparece uma oportunidade de negócios, uma reunião, algo assim, e aí a sua vida vai ficar muito mais cara, a vida da sua empresa vai ficar muito mais cara. E o turista a lazer teria de pagar esses 250 extras caso o seu visto fosse aprovado. Então, diretamente respondendo a sua pergunta, Ronald, hoje continua do mesmo jeito que está, não há data para mudar, $185 para você pagar para preencher o formulário, para renovar ou então tirar o seu visto americano. Fora trabalheira, entrevista, aquela papelada, tem que ter paciência, mas pelo menos a gente vale 10 anos, né? No caso do visto de turista. E é bom preencher tudo direitinho, porque às vezes a gente pega aquele formulário online, você tem só 20 minutos para preencher. Você passou um pouquinho do tempo, começa tudo de novo. É a boa e velha burocracia. Mas, Coutinho, eu queria te perguntar, você teve recentemente nos Estados Unidos? Putz, bastante, viu, Sônia? Só para vocês terem uma ideia, tudo a trabalho, tá? Última Esse ano eu vez. fui 7 vezes. Esse ano eu fui 7 vezes para os Estados Unidos já. A Eu última queria saber vez como é que faz estão os um mês e preparativos para a pouquinho. Copa. Os Estados Unidos estão numa expectativa gigantesca. No meu setor de turismo, todas as cidades, todos os condados, mesmo aqueles que não vão receber jogos da Copa do Mundo, estão numa expectativa grande e estão sendo demandados para tentar atrair os turistas brasileiros. E aí eu vou fazer um parêntese. Os Estados Unidos, por questões ideológicas, né, por tudo que a gente tem acompanhado aqui na Rádio Bandeirantes, estão experimentando uma queda no turismo internacional, principalmente dos principais mercados, México e Canadá, e também do Reino Unido. E dos principais mercados, somente o Brasil é que tem crescido. Tem crescido de forma tímida, mas tem crescido. E como é que o setor turístico tem enxergado isso? Peraí, mexicano e canadense que vão organizar a Copa do Mundo com a gente, não estão muito aí para a gente. O Reino Unido, que é um mercado forte, também não está crescendo demais. Mas tem o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, é um país apaixonado por futebol. Então, o mercado turístico americano vai disputar na unha o turista brasileiro, que é um turista que gasta bastante, é um turista que viaja, que gosta dos Estados Unidos e que vai acompanhar a Copa do Mundo como sempre acompanhou. Então há uma Eu expectativa recomendo o Canadá. gigantesca. Não é. Canadá é fantástico, fantástico. Só que vão ter poucos Eu jogos, adoro. né? Eu acho que o Ronald já estudou Vão, a muito tabela, né, poucos, Ronald, né? também? Poucos jogos no Canadá e poucos no México. A maioria pouquíssimos. nos Estados Unidos No mesmo. México. Então, Estados Unidos, para não perder. E a você não reta perde a final é Copa. tudo nos Estados Unidos, Isso. né? E a reta final toda nos Estados Unidos. E a gente vai ter que aguardar no dia 5 de dezembro o sorteio da Copa do Mundo, que vai indicar o caminho do Brasil, né? Então, aquelas pessoas que vão querer acompanhar a seleção brasileira vão ter de aguardar um pouquinho para acompanhar. Se bem que algumas operadoras de viagens já estão vendendo pacotes casados. Então, se você quiser se antecipar, aproveitar essa tendência de baixa do dólar, você já consegue reservar o seu pacote
para você acompanhar a seleção brasileira, independentemente do sorteio do dia 5 de dezembro. Mas estádios prontos, não é aquela Copa do Mundo que tem um monte de estádio sendo construído, tudo atrasado, não, tá tudo prontinho. Os Estados Unidos estão prontinhos para receber a Copa do Mundo, assim como o México, assim como o Canadá. Coutinho, só uma última de minha parte. Sei que o amigo gosta de navio de cruzeiro, você acabou de vir um lá, esse mais de expedição, mas que eu acompanhei, que pareceu ser muito interessante, mas queria falar da costa brasileira. Maceió é o limite para quem sai, o maior contingente de pessoas que saem de cruzeiro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Maceió é o limite, porque Recife só é um ponto de passagem para os cruzeiros de travessia, mas é impossível se criar roteiros que possam explorar um outro lado do Nordeste. Eu estou falando de Recife, de João Pessoa, de Natal, de Fortaleza, de São Luís. O problema é o mar, o problema é o percurso, o problema é a distância que inviabiliza o cruzeiro de 7 dias. Por que os cruzeiros não passam de Maceió? É uma resposta que tem uma palavra, uma frase: custo Brasil. O problema é o custo Brasil. O Brasil não é um país competitivo em relação a outros países do mundo. O Brasil é um país muito caro. Então, as empresas, as companhias de cruzeiros, as armadas, olham para o Brasil, veem um lucro pequeno no Brasil, e obviamente são empresas que visam lucro, óbvio. E aí elas resolvem ir para a Ásia. A África está crescendo agora demais e o Brasil perdeu mais uma vez um timing interessante. Nós tivemos lá nos anos 2010, quando o mundo estava em crise, se recuperando daquela crise de 2008, e tivemos um recorde de número de navios de cruzeiro aqui na nossa costa. E aí, ao invés de o Brasil aproveitar e mostrar, olha só, a gente tem uma costa fantástica, a gente tem um Nordeste que não precisa esperar o verão para ter navio de cruzeiro, porque a gente tem verão o ano inteiro por aqui. Por que a gente não faz uma temporada, ou tira esse nome temporada e faz uma, como tem nos Estados Unidos, no Caribe, cruzeiro o ano inteiro? Não. O Brasil fez lá em 2010 o quê? Aumentou as tarifas, o preço do prático, que é aquele profissional que ajuda o navio a manobrar próximo aos portos, aos atracadouros, é um dos mais altos do planeta. O Brasil, às vezes, num lugar que precisa de um prático, ele coloca 3. O combustível do Brasil é caríssimo, tem umas taxas absurdas. Você aporta ali em Santos, o combustível chega num duto de 90 quilômetros e eles colocam uma tarifa aérea. Então, o problema é o custo Brasil, é a falta de competitividade do Brasil, e não a condição do mar ou um problema com o Nordeste. O nosso Nordeste é maravilhoso. É claro que não tem uma infraestrutura, e aí é um ciclo vicioso, né? Por que não tem um porto fantástico, de um terminal de cruzeiros em Fortaleza, em Recife, fantástico? Porque eles vão investir para chegar um navio, às vezes não chegar nenhum, ou só 4 meses de navio. Então, é um problema, mas diretamente para responder, o porquê é o custo Brasil. E isso eu falo com bem à vontade, porque eu participo todos os anos de várias discussões desse mundo dos cruzeiros, de perto com as companhias, de perto também com a CLIA, que é a Associação Internacional de Cruzeiros, e que tem um braço importante aqui no Brasil. Mas, dito tudo isso, é uma pena, né? A gente tem de novo uma queda no número de navios, e a gente perdeu um outro bonde passando agora, que foi a pandemia. Na volta da pandemia, vocês vão se lembrar muito bem, a Ásia demorou demais para reabrir, então os navios da Ásia, alguns vieram para o Brasil, tivemos um pico de 10 navios aqui 3 anos atrás, e agora, na temporada do ano que vem, são 6, então está caindo, justamente pela falta de competitividade do Brasil. Mesmo assim, está começando mais uma temporada, agora no finalzinho de outubro, eu vou acompanhar, claro, a chegada de alguns navios, e eu indico muitíssimo. Viajar de navio é um custo-benefício espetacular. Você fica num hotel, num transporte, numa categoria ali de 3 para 4 estrelas, é espetacular, e você, se for colocar na ponta do lápis, é um custo-benefício muito interessante. E eu me coloco na posição, eu gosto demais disso, mas me coloco na posição do viajante, que fica pensando, apesar do custo-benefício, eu já fui 3 vezes para Salvador, por exemplo, porque os cruzeiros para o Nordeste vão para Salvador. Entendi. Né? Eu só conheci Ilhéus por causa de cruzeiro, né? Então passei 3 vezes por Ilhéus.
E aí eu falo assim, poxa, mas eu vou de novo lá para cima, passar exatamente pelos mesmos lugares, saber que eu vou ficar só um dia em Salvador, chegar de manhã, sair à tarde e tal. Talvez eu vá para Salvador para passar talvez uma semana, para conhecer, para viver melhor Salvador, ou se tivesse outra cidade, talvez fosse para outra cidade. Para baixo, você vai para Porto Belo, você vai para Camboriú, você vai para Montevidéu e para Buenos Aires, beleza, mas é até ali também, tudo bem, para lá não tem mais destino a não ser os que o Coutinho faz, mas eu acho que o próprio viajante vai ficando, pô, mas será que eu vou de novo fazer o cruzeiro lá para cima e eu paro exatamente no mesmo lugar? É só uma percepção aqui, viu, Coutinho, de quem gosta e gostaria de ter um pouco mais. Entendi o seu... Perfeito. Agora eu entendi o seu ponto, né? Se você viajou 2 temporadas, 3, acabou. Não tem mais opção, né, de lugar para você parar. Não sei que você queira curtir o navio, né? Exato. Que é uma delícia curtir o navio, mas a parada é especial, né? Porque você pode ali desfrutar. Aí tá o custo-benefício do que o Coutinho fala, né? Além de tudo que o navio oferece, as refeições e tudo mais e tal. Mas a questão de você poder ter paradas e curtir uma outra cultura num prazo muito rápido. Você tá num dia numa cidade, dali um dia e meio você tá em outra e tal. Mas sempre a mesma, aí você fica meio enfadado disso, né, Coutinho? Acho que é por aí. Não, tem total razão, total razão. E nesse caso, cabe ao destino oferecer oportunidade para atrair o navio, né? Ter um porto, um terminal que comporta esses navios. Os navios que estão vindo para cá, para o Brasil, são enormes, então precisa ter uma infraestrutura. Muitos lugares o navio ele não tem um lugar para aportar, então ele usa aqueles tenders, né? Aqueles barquinhos para levar as pessoas, mas aí cabe aos destinos fornecer a infraestrutura necessária para receber um navio. E a novidade desse ano vai ser mais uma vez Balneário Camboriú, que tem feito reformas para receber as pessoas, mas realmente no Nordeste não tem nenhuma novidade, né? No Sudeste, Ubatuba tentou trabalhar ali para receber, né? No Sudeste a gente tem Santos, tem Ilhabela, Ilha Grande, que às vezes o navio Angra passa por ali, Búzios. Búzios, né? Búzios. Isso, Búzios. E acabou, né? E acabou. E veja o tamanho da nossa costa, quantos destinos fantásticos, né? Tem total razão, Ronald. E eu vou levantar essa lebre e entender exatamente por quê. Porque mesmo com essa restrição, mesmo com o custo Brasil alto, né? Por que você não varia um pouquinho mais os destinos? É isso aí. Coutinho, muito obrigado, meu amigo. Boa viagem, porque eu sei que você está em uma, mas logo estará em outra, então sempre que nos falarmos... Espero que em Paris, pra gente tomar um café. É isso, você estará em curso. Bom trabalho para você. Valeu, eu estou em Córdoba e agora eu estou, daqui a pouquinho vai sair um transporte para o aeroporto aqui de Córdoba, eu vou para Buenos Aires, para a FIT, que é a Feira Internacional de Turismo da Argentina, a maior da Argentina. Primeira vez nessa feira, vou acompanhar as tendências, porque o mercado argentino está invadindo o Brasil, ainda bem. Os argentinos estão viajando bastante para o Brasil, eu vou tentar entender toda essa tendência e vice-versa, né? O que tem de bom para o brasileiro fazer aqui na Argentina. Ótimo. Abraço, Coutinho, valeu. Contem sempre comigo. Valeu.